Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8. Verso 4. Lucas, capítulo 8, verso 4. A parábola do semeador. Diz assim a palavra do Senhor. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma... Caiu alguma em... Vou ler de novo, irmão, só um instante. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra semente caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha a umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nasceu, e produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fechemos nossos olhos. Altíssimo e soberano Deus, Pai, Tu sabes que eu estou na Tua dispensação. Tu sabes que eu estou aqui como um menino que não sabe falar, que não tem, meu Deus, o que esse povo quer aqui, que veio ouvir a Tua palavra, saciar a fome do seu espírito e da sua alma com a verdadeira voz de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, manda uma palavra do Teu coração ao coração desse povo. Meu Senhor, que seja a Tua presença, que seja a Tua glória, que seja Teu socorro na vida de cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus essa noite, líder, fala-nos uma coisa interessante. Fala uma realidade que muitos não observam. A realidade é que toda vida que a palavra de Deus é pregada, existem 4 tipos de pessoas ouvindo. A pessoa que a semente cai junto ao caminho e é pisada. A pessoa que a semente cai e os pássaros comem. A pessoa que a semente cai em boa terra e embora a terra seja boa, as raízes saem, mas a terra não tem profundidade. O coração dessa pessoa é raso. O compromisso dessa pessoa é raso. E as lutas da vida, os problemas da vida vêm e sai o sol e sufoca, mata essa plantinha de Jesus. E a última é aquela pessoa que a palavra de Deus cai em seu coração e ela segura essa palavra, ela persevera na palavra. E ela, a palavra de Deus diz que ela dá fruto 100 por 1. Para ela, mais 100 são acrescentados. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é a semente que deve ser utilizada na nossa vida pela fé. Agora, quero que vocês escutem de novo. A palavra de Deus é a semente mais poderosa. Um semeador saiu a semear. Saiu a semear o quê? A semente. O que era a semente? A semente de Deus é a palavra de Deus. Que lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz: a palavra de Deus é uma semente viva e eficaz,
mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra de Deus é uma semente que deve estar na nossa boca. Mas nem toda palavra, nem toda pessoa tem a palavra de Deus em sua boca. A pessoa mais perigosa na face da terra é um crente. Porque fala a palavra e não sente, não se toca o que está acontecendo depois que ele fala a palavra. Jesus, quando estava no monte das bem-aventuranças, aquele monte que ele disse, bem-aventurados os pobres, porque verão a Deus, bem-aventurados os mansos, que serão chamados filhos de Deus. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos ali para uma multidão de 5.000 pessoas. Mas Jesus teve um momento que ele falou algo terrível. Ele disse, em verdade, eu vos digo, que de toda palavra vã que o homem disser, ele irá dar conta no dia do juízo. Jesus não falou que de todo pecado que o homem cometeu, ele vai dar conta no dia do juízo. Jesus não falou que todo assassinato, adultério, mentira ou prostituição, o homem iria dar conta disso no juízo. Jesus disse sim, que de toda palavra vã que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo. Por quê? Porque os nossos atos passam, mas a palavra do Senhor não passa. E nem a palavra que sai de nossa boca passa. Por que isso? Porque, irmãos e irmãs, antes de fazermos qualquer coisa, nós falamos a palavra. Amém? Agora aqui eu vou começar a pregação. Somos chamados de filho de Abraão pela fé. Por quê? Porque temos que ter a mesma fé que Abraão teve. Temos que andar por fé, viver por fé. Como é que nós andamos por fé? Como é que nós vivemos por fé? Quando Deus chegou para Abraão, lá na terra que Abraão estava, Abraão não era ninguém especial, Abraão não era ninguém. E o nome dele não era Abraão, era Abrão. E o nome de Sara não era Sara, era Sarai. Deus chega para Abraão e diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dizer, e nessa terra que eu vou te dizer, eu irei te revelar o que eu quero contigo. Abraão saiu da parentela dele. Por que a parentela dele era idólatra? Não, porque a parentela dele não respeitava Abraão como profeta de Deus. E um profeta não é desonrado senão dentro de sua própria casa. Para que Abraão fosse abençoado, ele tinha que se afastar da família que era desrespeitosa e idólatra. Por isso que quando você lê o livro de Gênesis, você vê Sara tratar Abraão de uma maneira tão respeitosa. Meu Senhor! Era assim que Sarai tratava Abraão, e por isso que Deus a honrou. Chegando no lugar onde Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão, olha, você tem 95 anos de idade, escute, meus irmãos. Você tem 95 anos de idade, pois bem, eu lhe darei uma semente. Mas, Senhor, eu não tenho filho. Quem vai herdar as minhas coisas é o meu mordomo, o meu servo, o meu empregado, Eliezer. Como é que eu vou ter um filho? Abraão, olha as estrelas do céu. E Abraão estava no deserto. Quando ele levantou, o céu estava repleto de estrelas. Conta as estrelas. E ele disse, Senhor, não tem como eu contar as estrelas.
assim como tu não pode contar as estrelas do céu, você é velhinho de 95 anos e sua esposa com 65, 70, terão uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu. E a partir de hoje, Abrão, o teu nome não será Abrão, será Abraão, que significa pai de nações. E tua esposa Sarai não será mais chamada Sarai, será chamada Sara, mãe de nações. Então, quando Abrão chegou em casa, Sara, e os empregados ficaram ouvindo Sara, mãe de nações, uma mulher velha. E Sara, quando ia chamar Abraão, chamava Abraão, pai de nações, e os empregados, pai de nações? Por que isso? Porque o crente é como Deus. Você é filho de Deus, correto? Amém? Somos filhos de Deus? Amém? Um filho de leão é leão, ruge. Um filho de gato é gato, mia. Um filho de águia é águia, voa. E um filho de Deus faz o quê? No capítulo 1 do livro de Gênesis, não era uma demonstração, uma exibição de Deus. O capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus estava mostrando, deixando registrado em documento como Deus é e como seus filhos deveriam ser. Como assim? No livro de Gênesis, no capítulo 1, 10 vezes, Deus diz: haja terra, e houve terra, e viu Deus terra. Haja mar, e houve mar, e viu Deus mar. Haja animais, e houve animais, e viu Deus animais. Haja, e viu Deus. Haja, e viu Deus. 10 vezes Deus falou, chamando a existência o que não existia, e a existência, as coisas vinham a existir. Depois Deus criou Adão, e Adão foi formado do pó da terra. Então a Bíblia diz, e nós deixamos passar isso por alto, que Adão nomeava os animais. Mas na verdade, Adão não nomeava os animais apenas, não dava apenas nome a todos os animais. Adão, assim como Jesus, era filho de Deus. Tudo que Jesus fazia, Adão fazia, porque Jesus é o segundo Adão. Então, Adão não desceu até o mar. Como assim? A Bíblia é verdade? Amém? Deus mente? Deus não mente. Amém? A Bíblia diz que Adão nomeou todos os animais. Você acha que Adão foi até o fundo do mar, viu uma baleia e lá dentro da água disse: baleia? Não. Ou Adão subiu ao monte e voou e foi catando cada... Não. Adão nomeou os animais porque ele chamou à existência os animais. Haja baleia, como Deus fez. Haja águia, e houve águia. Haja pintos, e houve pintos. Adão chamou à existência, porque, como eu disse no domingo passado, ele era o rei e o Deus deste mundo. Aí Adão caiu. Quando Adão caiu, e eu estou resumindo bastante, Adão caiu e o que aconteceu? Os seus olhos se abriram. Então Adão era cego? Sim, porque a Bíblia, no seu livro Gênesis capítulo 3, diz que os olhos de Adão se abriram. Por quê? Porque os olhos espirituais de Adão se fecharam. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Rei da Glória a caminho de Damasco, uma grande luz veio sobre ele, e ele caiu do cavalo ao chão. E ele viu aquela grande luz, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar, chutar as lanças, chutar os aguilhões. E ele disse: Senhor, quem és? E a voz disse: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas os olhos de Paulo ficaram como o quê? Cegos.
Os olhos de Paulo seguiram o caminho contrário ao de Adão. Adão comeu do fruto, enxergou. Paulo comeu, viu, teve a revelação da semente verdadeira, ficou cego. Para as coisas do mundo, Paulo ficou cego, mas seus olhos espirituais se abriram para a palavra de Deus. Adão perdeu a capacidade de ver o invisível e chamar à existência o que não existe. Por isso, Abraão foi justificado pela fé. O que é fé? Fé é confiar? Não. Fé é torcer? Não. Fé é religião? Não. Fé é acreditar? Não. Fé não é acreditar. Você não vai dar crédito a Deus. Você dá crédito a alguém e espera que alguém faça alguma coisa. Isso não é fé, isso é acreditar. Por isso o apóstolo diz: crê em Deus, faze o bem. Até os demônios acreditam, mas nem deixam de ser demônios por causa disso. Deus não precisa do seu acreditar. Deus não precisa que você dê crédito a Ele. Ele é Deus, Ele vive sem você Ele é Deus, Ele continua Deus. Nós é que somos pequenos dentro da nossa insignificância, nós precisamos dEle e só reconhecemos que somos pequenos, pobres, cegos e nus quando estamos na presença do eterno Deus, com seus olhos de fogo e seu coração ardente por nós, nos amando e mostrando quão pecadores somos, assim como Isaías, que quando chegou na presença do eterno Deus, quando estava lá, ele disse: ai de mim, porque vou perecer, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. Lábios, palavras, porque antes de você fazer qualquer coisa, você fala, você vive. Nós vivemos pela fé que carregamos no nosso coração. Menino, tu nunca vai ser nada na tua vida. Menina, se tu conseguir sair desse caminho, tu vai ser uma drogada. Quantas vezes nós já matamos quantas pessoas porque nós dizemos vai ser um drogado, um alcoólatra, um miserável, pensando que isso não tem. Essa semana morreu, infelizmente, uma moça com um câncer, porque falou o que não devia. Conheci um homem que disse: vou morrer na mesa de um bar, mas da mesa do bar eu não saio. E ele morreu na mesa de um bar. Quantas histórias nós ouvimos sobre pessoas que tiveram sonhos e disseram: eu vou morrer se entrar nesse avião. Por que entra? Rapaz, se aquele homem mexer com a minha esposa, eu mato ele. Você falou. Você chamou a existência. Abraão, pai das nações, Sarai, mãe de muitos filhos. Adão perdeu essa capacidade. Mas quando Jesus veio, e é aí que entra a justificação de Abraão. Não se pode justificar. O que é justificar, irmão? Justificar é você pegar um lenço. É meu. Esse lenço estava destinado a ser usado para me assoar, me limpar. Limpo. Limpo é essa a utilidade dele. De repente veio o diabo, jogou o lenço no chão, sujou o lenço. Eu não tenho mais condição de usar o lenço. O lenço está abominável para mim, assim como todo pecador é abominável para Deus. Todo homem que nasceu depois de Adão não é filho de Deus. Não existe nenhum filho de Deus depois de Adão. Adão era o filho do homem, era o filho único de Deus. Depois que Adão morreu, nenhum foi filho de Deus. Todos agora passaram a ser filhos do maligno. Então, o que Deus fez para reverter essa situação? Ele justificou o homem pecador. Como foi que ele fez isso? Ele mandou seu próprio filho.
pagar na cruz do Calvário seu sangue. E todos aqueles que creem em Jesus, João capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: e a todos Jesus veio para os seus, e os seus, judeus, não o receberam. Mas, diz o Evangelho de João, todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos novamente filhos de Deus. Jesus é chamado de príncipe da paz. Por quê? Porque ele te acalma? Porque ele te dá paz na tempestade? Porque ele te tranquiliza? Não, isso aí Rivotril e Diazepam fazem por você até melhor. Jesus é o príncipe da paz porque ele quebrou a barreira de separação que existia entre você e Deus, porque não se engane, o homem que não aceita Jesus não é filho de Deus, não é amigo de Deus, é inimigo de Deus, é abominável para Deus. Você não tem suas orações respondidas. Deus não ouve suas orações, é o acaso, seu esforço. Mas depois que você aceita, aí o lenço ele é lavado, ele é limpo e ele é restaurado à posição que antes era usada. A palavra do Senhor em Abacuque diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. O que é viver pela fé? É o que está escrito lá no Novo Testamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Só que a tradução correta dessa passagem é a mesma que está em todos os 5 livros do Velho Testamento. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, ao entrar nesta terra, eu destruirei os povos destas terras diante de ti. Bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito onde tua mão for colocada. Bendito, bendito é teus filhos, bendito tuas filhas, bendito é tua entrada, bendito tua saída, bendito teu trabalho, bendito, bendito, bendito. Como fazemos isso? Falando a palavra como Abraão falou a palavra. Porque veja, Abraão com 95 anos de idade e Sara com 75 anos de idade tiveram Isaac, correto? Amém? Muito bem. O profeta diz o seguinte: quando Abraão chegou aos 95 anos de idade, Deus disse: você vai ter um filho. Aí Sara riu, porque Sara estava na tenda e Deus estava de costas. Por que Sara riu? Não ri, riu. Ela só não morreu ali porque ela era casada com Abraão. Neste tempo, daqui a 9 meses, quando eu voltar, Sara já vai ter dado à luz. O que aconteceu? Lembre-se, Abraão e Sara foram para uma cidade. O rei daquela cidade olhou para Sara, achou ela extremamente bonita, escute, e quis fazê-la sua esposa. Amém? Isso é correto? O que ocorreu? Ele gostava de mulheres idosas? Não. Ocorreu o que irá ocorrer no arrebatamento. O corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Sara rejuvenesceu. Abraão rejuvenesceu para que pudesse dar à luz a Isaque. Porque Abraão é um tipo, é um exemplo do que vai acontecer com todos os seus filhos quando forem arrebatados. Você que não tem uma perna, você vai ser um jovem novamente. Amém? Agora vamos aqui. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Isso é a palavra de Deus, vou repetir.
Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. O que sai dos lábios? Palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama a língua, não, a palavra, comerá do seu fruto. Uma mulher tinha e vivia sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Câncer. Possivelmente hoje é o que nós chamamos de câncer no útero. 12 anos gastou todo o seu dinheiro sangrando. Quando ela soube que Jesus estava em determinada cidade, o que ela fez? Ela atravessou a multidão, correto? Não foi assim que a palavra do Senhor diz? Mas antes disso, o que ela fez? Ela disse. Eu quero que os irmãos e que as irmãs entendam isso. Ela disse: se tão somente eu agarrar na orla de sua veste, ficarei curada. E se você notar, foi exatamente como ela disse. Não que Jesus disse ou o apóstolo disse para ela. Foi a fé dela que se manifestou através das palavras dela. O centurião chegou para Jesus, se ajoelhou na dele e disse: bom mestre, o meu filho, o meu empregado está morrendo. E eu sou um homem que entendo de autoridade. Quando eu mando ele vai. Quando eu mando ele voltar, ele volta. Por isso, Senhor, eu quero que tu fales a palavra. E eu sei que não precisas que tu vá na minha casa, mas fale apenas a palavra daqui mesmo, e o meu servo ficará curado. E Jesus disse que seja feita conforme a tua fé, porque nem em Israel encontrei tamanha fé. E foi exatamente assim que ocorreu. Isso é certo? Está escrito? Está escrito. Agora, Romanos capítulo 4, verso 16. Por que isso acontece com um crente? Entenda agora o que eu vou lhe falar. E eu preciso que você desça isso ao seu coração. Quando Jesus subiu ao céu, Mateus capítulo 28, ele disse: em verdade vos digo, do fruto da videira não comerei mais convosco, a não ser naquele dia. Mas eu irei para o Pai, não me verei mais. Mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, não é assim? O Consolador que estará convosco e em vós, até o fim dos dias. Sabe o que é mais terrível? Deus está em você. Elias fez fogo descer do céu e Elias nunca teve Deus dentro dele. Eliseu multiplicou o azeite da viúva e nunca teve Deus dentro dele. Jeremias viu Deus sentado no trono e foi tocado com a brasa viva no altar e nunca teve Deus dentro dele. Ele nunca teve uma Bíblia. Todo dia eles tinham que buscar a revelação da palavra. Por quê? Porque, como diz Isaías, o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olhe, se Deus está em você, dentro de você, o que você fala, quer você queira, quer não queira, vai acontecer. Principalmente se você está em desespero e raiva. É fatal. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Romanos capítulo 4, verso 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa se firme em toda a posteridade. Não somente a promessa que é daqueles que foram da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que somos nós. Você quer ver uma coisa? Você é salvo? Quem é salvo aqui, diga amém.
Você é salvo? Você está vendo como isso sai automaticamente? Por quê? Porque a fé da salvação te foi dada por Deus. A fé da cura não. A fé da cura é a mesma coisa. Você foi curado, você tem que dizer fui. Não, mas fui. Estou. Verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações, Abraão te constituí perante aquele no qual você creu, que foi Deus, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama As coisas que não são como se já fossem. É isso que Abraão fez. Está doente, está com câncer. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Ele já fez. Ele não precisa que você acredite. Ele precisa que você tenha fé. Como é isso? Acreditar é ter esperança. O que é ter esperança? Um dia, de repente, eu possa ser curado. Eu acredito nessa palavra, mas de repente, um dia, talvez não seja eu não consiga, mas eu estou esperando. Isso é ter esperança, é acreditar. Deus não precisa que você acredite. Naamã, mergulha 3 vezes no Rio Jordão e tu ficará curado. Mas são Farpana e outro rio lá, mais bonitos do que este Jordão, que é lamacento. Aí tu pedes que eu mergulhe aqui. Eu podia mergulhar lá. E o servo dele diz, ouve e obedece a palavra do homem de Deus. E Naamã foi e mergulhou 3 ou 7 vezes no rio e ficou curado. Por quê? Porque ele agiu de acordo com a palavra. Creu. Meu filho era teimosinho, ainda é hoje. Mas quando ele tinha 3 anos de idade, ele gostava de meter o dedo nas tomadas. Minha esposa ficava muito nervosa. Não meta, não vai, corria. Mas ele não acreditava. Ele não acreditava. Ele não dava crédito ao que minha esposa fazia. E o que ele fazia? Agia de acordo com a fé que ele tinha. E o que ele fazia? Ia para a tomada. E teve um dia que minha esposa... Não, mas eu fui com a tomada. Então o ferro foi com você, né? Amém. A tomada foi comigo, então. Sou eu o culpado. Aí que faz tempo, irmão, ele já tem quase 30 anos. Aí eu deixei, irmão. Eu deixei, já estava cansado. Aí eu só ouvi, foi o pulo. O grito. E o choro. Ele tomou um choque. Aí eu disse, não, peraí, meu filho. E a minha mãe chegou também, ficou desesperada. E o menino estava vermelho de chorar. E aí o dedinho assim. E, não, meu filho, peraí, vamos lá de novo na tomada. E, não. Por quê? Porque agora ele acreditou. E ele não agiu de acordo com aquela crença, com aquela fé. Amém? Isso é ter fé. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. Tá? Por exemplo, Poyoshu na Coreia do Sul, para encerrar. Ele começou numa tenda de lona, talvez desse tamanho. Então o Poyoshu começou a orar. Ele orava 5, 6 horas por dia e jejuava. E ele dizia, Senhor, ora, irmãos, essa palavra é verdadeira? Amém? Ela diz que tudo o que você pedir crendo, você vai receber. Amém? Ele pediu uma igreja com 1 milhão de pessoas. Nós olhamos para isso, pensamos, isso é um louco. Hoje a igreja dele é a maior do mundo, com mais de 1 milhão de pessoas. Deus não tem limite, o limite é a nossa fé. Jesus disse, seja feita conforme a sua fé. Quando ele foi para Cafarnaum, que tentou ajudar as pessoas, ele quase não pôde fazer nada. Por quê?
porque Deus em carne não pôde fazer nada, porque as pessoas lá não criam. Nós cremos. Se crermos, se agirmos conforme a nossa fé, não vamos duvidar de orar por nossos filhos, nossas filhas, nossos maridos, nossas esposas, pedir libertação para tal pessoa, porque Deus não está com suas mãos amarradas, seus ouvidos tampados. Ele diz: eu amo aos que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos foram abençoados. Eu também fui abençoado. Vamos ficar de pé para encerrar o culto.